Uma boa noite, queridos irmãos, tudo bom com vocês? Eu sou Luiz Henrique e neste momento eu te convido a separar um tempo, um espaço, para nós termos uma comunhão com o nosso Senhor. Iremos passar por uma reflexão, passaremos pela palavra também, mas cantaremos, louvaremos ao nosso Deus e já desde agora eu já convoco você aí da sua casa, já convoco você aí no seu sofá talvez, para que coloque o seu coração, coloque sua vida em predisposição a este momento específico de comunhão com Cristo Jesus, para que nós sejamos preenchidos, edificados e que possamos orar, pela nossa família, aqueles que nos cercam, pela nossa igreja, pela nossa cidade, mas por tudo aquilo que nos cerca também. Vou convidar a Agnes aqui para poder cantar e logo mais retornarei com a nossa reflexão, a nossa devocional. Boa noite, irmãos. Vim aqui a convite do marido, que ele disse que ele não é cantor, mas eu também não sou, né? Mas assim, um pouquinho a gente consegue fazer aqui juntos. Eu vou cantar uma música, ela chama Dois Castelos, é da Ana Heloísa. A gente ainda não cantou ela na igreja, mas ela é uma música lindíssima. Se chama Dois Castelos exatamente pelo comparativo entre dois castelos, né? Pensando lá na passagem que fala sobre o homem que construiu a sua casa sobre a areia e aquele que construiu a sua casa sobre a rocha. E ainda pensando um pouco sobre o que Lutero escreve na música Castelo Forte, né? Enquanto nós somos um castelo que desmorona, assim quando qualquer coisa nos aflige, né? Quando as ondas, o vento acaba nos atingindo, a gente tem um Deus que é castelo forte e a gente pode se ancorar nele. É sobre isso que essa música fala. Se você não conhece, né, não vai conseguir cantar junto, mas preste atenção na letra. Eu tenho certeza que ela vai falar para o seu coração também. Quando os pés fraquejam, os joelhos tremem e vacila o caminhar. Vejo uma pedra, um porto seguro, nele eu posso me apoiar. Quando os sentimentos são tão obscuros que eu não posso decifrar. Vejo um coração com um amor tão firme, nele eu posso confiar. Se uma tempestade vier destruir o castelo de areia que eu sou, tu és a rocha dentro de mim. Se a fúria do vento me despedaçar em vestígios de cinzas e dor, tu és a rocha dentro de mim, eu vou seguir. Quando os pés fraquejam, os joelhos tremem e vacila o caminhar. Vejo uma pedra, um porto seguro, nele eu posso me apoiar. Quando os sentimentos são tão obscuros que eu não posso decifrar. Vejo um coração com um amor tão firme, nele eu posso confiar. É imutável e não muda de lugar, contrariando a lógica, me escolheu para morar. Tu
muito castelo forte, deu a me desmoronar, mas não veio para deixar tudo como está, veio para me moldar, mas não veio para deixar tudo como está, veio para me salvar. Se uma tempestade vier destruir o castelo de areia que eu sou, tu és a rocha dentro de mim. Se a fúria do vento me despedaçar em vestígios de cinzas e dor, tu és a rocha dentro de mim, que eu vou seguir. Amém. Muito bem, irmãos, convido vocês a abrirem no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Iremos ler os 3 primeiros versículos deste capítulo. Veja em sua Bíblia, abra sua Bíblia, acompanhe-me nessa leitura. A palavra de Deus ela é viva, a palavra de Deus ela penetra em nossos corações e que isso seja uma verdade em sua vida. Vamos lá. Mateus capítulo 5, versículo 1 ao versículo 3. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Até aqui a leitura da nossa devocional. Bom, muito se fala hoje sobre o quanto confessar a Cristo tem se perdido, né? No seu significado, no seu entendimento. E com tudo isso, a igreja, há um certo tempo, tem perdido, né, a sua noção do que significa ser crente, do que significa ser cristão, do que significa uma vida que crê integralmente na obra de Jesus Cristo. E quando as coisas se confundem assim, Deus ele sempre levanta, ele sempre deixa remanescentes para testificar de maneira correta sobre o nome dele. Isso, você tem diversas passagens ali no Antigo Testamento, no período pós-exílio, né, quando o povo de Deus é levado cativo porque ele se perdeu no meio da sua idolatria, mas o Senhor deixa remanescentes, pessoas que estão ali para ouvir a voz de Deus e proclamar ao povo de Deus e aqueles que não fazem parte ainda do povo de Deus. Isso acontece, se você dar uma olhada na história da igreja, que suscetível às vezes a identidade da igreja cristã e também do cristão se perde, se confunde com o Estado, se confunde com vãs filosofias, se confunde com shopping center, consumismo, né? Inclusive que nós vivemos essa era do consumismo, né? De cristãos que estão ali para consumir e não para servir. Então, nós passamos a cada determinado tempo, né? Um espaço de tempo, por essa confusão. Mas o Senhor mantém aqueles que são fiéis, o Senhor mantém pelo menos remanescentes ali da igreja cristã para falar aquilo que é correto, para recuperar a real identidade da igreja. Devemos lembrar que o fundador da igreja é Jesus Cristo, ele é o cabeça, e é ele que dá dinamismo ao seu corpo. E falando a respeito de Cristo Jesus, enquanto ele esteve andando entre nós homens, entre nós humanos, ele instaurou o reino de Deus não através apenas de curas,
de milagres, de multiplicações, mas também através de ensinamentos. Aqui nós encontramos no capítulo 5 um dos maiores blocos de ensinamentos que Jesus Cristo e os apóstolos relataram, né? Guardaram para nós e preservaram essa história para nós como igreja através dos anos, mas um dos maiores blocos de ensinamentos a respeito do reino de Deus. E ele começa, né, esse bloco aqui, do capítulo 5 em diante, se chama Sermão do Monte. E o Sermão do Monte ele é inaugurado com uma série de afirmações a respeito do crente. Então, nessa bagunça toda de o que o crente deve ser, o que ele deve fazer, como ele deve se comportar, qual é a real identidade de um cidadão da pátria celeste, da Nova Jerusalém, daquele reino que será consumado através da segunda vida de Cristo Jesus. Qual é a identidade deste povo que anda como um peregrino nessa terra caída? Aqui. Se você pegar o capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 11, nós teremos as bem-aventuranças. Para quem não sabe, bem-aventuranças tem um sinônimo, né? Felicidade. E aqui, para o povo da época, né, para aqueles que estavam ouvindo a Jesus em primeira mão, felicidade nada mais é que plenitude de vida. Felicidade nada mais é do que nós sermos contentes com a nossa vida e a nossa conduta e postura. E por que Cristo abre o seu Sermão do Monte justamente com essas felicidades, né? Ou com essas bem-aventuranças? Porque eles são o norte, eles são a bússola que dão sentido ao nosso caminhar. Nós passamos, né? Nós temos um núcleo comum como cristãos para nos nortearmos. Se existe uma lista que deva caracterizar o cristão, é essa aqui, contida nos primeiros versículos do capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Essas bem-aventuranças nos descrevem, ou deveriam nos descrever. A partir do momento em que alguém que se proclama cristão, tais bem-aventuranças precisam ser buscadas incessantemente. Tais bem-aventuranças deverão ser buscadas com anseio. Por quê? Porque é a ação do Espírito Santo sendo aplicada nos nossos corações, mas da mesma forma é a nossa conduta, o nosso andar, o nosso falar, o nosso fazer que dá testemunho a esse mundo, ao reino que é em contraposição ou contracultural ao reino vigente. É importante nós resgatarmos um pouquinho do contexto, um pouquinho mais do contexto da época, porque Jesus Cristo ele vive, ele nasce, ele cresce, ele desempenha o seu ministério público, ele desempenha toda a sua carreira pública, a sua obediência debaixo do nosso Senhor, dentro de um contexto do Império Romano, onde poder, onde luxúria, onde força, temor eram os norteadores, né? Os norteadores das ações de cada um, de dominação, de pura dominação. E isso já vinha se repetindo, se repete até hoje em nosso meio, né? É muito comum nós olharmos para um mundo que é caído e encontrarmos trevas. E é óbvio, onde não há luz, há densas trevas. Mas nós, como povo de Deus, assim como Cristo Jesus andou na terra, ele andou exatamente para que sejamos ou sigamos os seus passos, porque ele viveu como a humanidade restaurada por Cristo Jesus deva viver. E aqui ele começa já com um dos alicerces fundamentais na vida do cristão. Versículo 3 é: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Não existe cristianismo sem humildade. Vamos lembrar sobre Filipenses 2 ali?
em que Jesus não usurpou ter qualquer tipo de glória sendo Deus, mas antes se fez homem, homem, servo, servo, morto, morto, em cruz, as piores mortes que poderiam ter, uma das piores mortes que poderiam ter na época vigente, sabe? Se sujeitando à vontade do Pai, para que depois fosse glorificado por Ele mesmo. Essa é a ação e a vida, o modo conforme Jesus caminha na terra. Jesus veio para realmente ser o humano perfeito, e que nós, como igreja, restaurados pela própria obra de Cristo Jesus, também devamos ser. Não faz sentido entrarmos em contraposição ao nosso Senhor. Devemos a nossa vida, devemos ter uma vida plena, conforme Cristo Jesus andou e deixou o seu exemplo para nós. Humildade de espírito, para nós significa muita coisa. Primeiro, que estávamos separados de Deus. A ira de Deus estava sobre nós. A ira de Deus estava pronta a ser descarregada em nós. Mas é por causa de Cristo Jesus e a própria ação de nosso Deus que foi a responsável por aplacar essa ira. Foi responsável por aplacar a condenação que estava nas consequências de nossos passos. Se você não adquiriu a humildade de espírito necessária, mesmo sabendo sobre a sua realidade, né? Para ser um pouquinho aqui em afirmação, né? Mas se você não agradece ao Senhor, ou você não desenvolve a humildade necessária, mesmo sabendo de onde você veio, para onde você ia, você não entendeu a obra de Cristo Jesus. Você realmente não entendeu a obra de Cristo Jesus. Paul Washer, na sua famosa pregação chocante, está no YouTube, tem legendado e tudo mais, comenta que se ele tivesse, em uma pregação, né? Se ele tivesse sido acabado de sair de um impacto entre um caminhão a 80 km por hora, as pessoas não acreditariam que ele teria saído tão ileso assim. Da mesma forma, funciona o cristianismo. Ao nós nos encontrarmos com Cristo Jesus, não tem como pelo menos 1 centímetro de nosso ser se mover. Não tem. Não tem. Não tem. O encontro com Cristo Jesus, ele é a pedra fundamental para uma nova vida, para uma nova nação, para o novo povo que é escolhido, eleito por ele. O encontro com Cristo Jesus é o ponto arquimediano que dá movimento, é o ponto que nos empurra para o nosso destino final. E este ponto nos move e nos incentiva a mudarmos. Ao nós nos encontrarmos com a grandeza do nosso Senhor e do nosso Senhor somente, entendemos que nós somos miseráveis. Assim, a obra de Cristo Jesus, ela é pontual para nos mostrar a nossa miséria e o tamanho da misericórdia do nosso Deus, provendo Jesus Cristo para que morresse em nosso lugar, o humano perfeito, para que sejamos posteriormente humanos perfeitos. E a humildade é o fator determinante. Cristo não começa dizendo ou explorando o Sermão do Monte, a ética do reino de Deus e dos cidadãos, né, dessa pátria celeste, falando de outra coisa a não ser humildade. A humildade, ela nos faz baixar o nosso sarrafo para nós mesmos, né? Para nossa própria miséria. A humildade de espírito faz com que nós nos coloquemos em igualdade e hombridade, né,
com todos os nossos irmãos e aqueles que nos cercam. É muito comum que nas nossas mágoas, né, nos nossos relacionamentos que são fragmentados, sim, por causa do pecado, nós sempre colocarmos a culpa no outro, sempre acharmos o outro muito errado, por essa falta de noção da nossa miséria. Se você está aí do outro lado ouvindo essa devocional, sabe o que te faz com que o perdão ele não seja liberado a determinada pessoa? Que essa mágoa, esse rancor esteja já gangrenando já em seu coração? Única e simplesmente a falta de humildade de espírito para reconhecer o perdão que nos é dado, que nos é concedido. Perdoar o imperdoável, foi isso que Cristo fez na cruz. Foi isso que o nosso Senhor fez ao dar Cristo Jesus. O reino de Deus ele é instaurado por pessoas no meio desse mundo caído que entendem o tamanho da sua miséria, a humildade de espírito e de que o andar dentro, né? O andar começa com a submissão ao nosso Deus, de alguém que é autossuficiente, mas nós não. De alguém que pode tudo, mas nós como homens, não. E é por isso que nós devamos, né, baixar o nosso sarrafo ao ponto de que se o irmão peca muitas vezes porque está nas trevas e não conhece a luz. Se eu peco, se você aí do outro lado peca, quem dirá aquele que está do nosso lado? Nosso marido, né? Nossa esposa, os nossos filhos, irmãos em Cristo Jesus. Rancores, picuinhas, problemas de relacionamento são causados exatamente pela falta de uma noção clara de que estamos perdidos. Estávamos todos indo condenados a um só lugar, ao inferno. Mas Cristo Jesus, Ele que andou conforme as suas próprias palavras, foi humilde de espírito e se entregou como homem, servo em morte de cruz. A minha pergunta para você, e até mesmo uma reflexão que você possa vir a fazer no seu devocional, nas suas orações, é o quanto a humildade ela transborda do seu coração. Será que existe algum problema de conduta em que a arrogância tenha ultrapassado, né, os seus posts na internet? Será que a arrogância tem dado o tom da voz que você tem publicamente no seu trabalho? Será que é a arrogância de se achar suficiente ou maior daquilo que as próprias Escrituras diz que você é, que tem dado o tom na sua família, no seu matrimônio, na criação dos seus filhos? Será que é a arrogância de você se achar mais do que você realmente é perante o Senhor, que tem dado o tom dos teus negócios, o tom da sua vida pública? É a humildade de espírito vivida que faz com que tenhamos uma plenitude de vida, conforme Cristo nos ensinou e nos deixou. É exatamente a humildade de espírito que nos coloca no devido lugar. O lugar de filhos de Deus, o lugar de quem é servo. Lembre-se lá de Êxodo, né? Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Um ser que se relaciona e é libertador. E a partir disso, os demais mandamentos fazem sentido, porque senão seria apenas um moralismo sem alma, sem vida. Pense bem na sua conduta. Será que o que nós temos levado
em relação à nossa igreja, em relação à nossa sociedade, no nosso trabalho, em nossa família, em todas as áreas que nos cercam, tem sido fruto de um ego que está esticado, é frágil, que está pronta a explodir, ou de uma humildade de que sou servo assim como Cristo é, de que sou devedor de muitos, assim como o próprio apóstolo Paulo falou, de que nessa vida tudo é vapor, né? Tudo é transitoriedade e todas as coisas estão debaixo do controle do Senhor, conforme falou o pregador em Eclesiastes, né? Entenda que se por um lado a humildade de espírito ela é algo enfatizado no reino de Deus, contraculturalmente ao reino de Deus, o reino do mundo, o reino dos homens, a cidade dos homens, ela enfatiza poderio, ela enfatiza controle, o nome sendo exaltado através do controle que você tem do outro, dos recursos, da vida alheia, das decisões que uma cidade toma. Não é à toa que nós passamos por muitos problemas, né? Desde sempre sobre corrupção na área da política, na área das organizações. Nós somos um país reconhecido pelo seu alto grau de corrupção. Por quê? Porque a humildade de espírito não é o que rege os homens, mas a própria grandeza de espírito, a grandeza de si mesmo. Né? Uma antiga parábola racídica conta a história de que certo homem, após morrer, é levado ao reino dos céus e lá encontra com Deus. Só que, pouco distante deles, ali, tem uma porta que faz um ruído muito estranho. E aquele homem pergunta a Deus, Deus, o que está atrás daquela porta? E Deus responde, né? Essa parábola, para enfatizar a questão, ali atrás daquela porta é um inferno, onde estão as pessoas que estão no inferno. E aquele homem, com muita curiosidade, pede permissão a Deus para abrir a porta e ver o que tem lá dentro, né? Reconhecer o barulho que estava muito estranho aos seus ouvidos. E Deus o permite, assim, o leva até a porta, ele abre, e quando ele abre, ele ouve uma palavra em constante eco. Eu. Assim é o reino dos homens. Continuará sendo o reino dos homens. Eu. E quando o Senhor nos convoca, o Senhor nos humilha, e realmente nos humilha pela sua ação de misericórdia, o Senhor nos constrange, nós, como povo de Deus, começamos a falar, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor. E com isso, amar o próximo, servir o próximo, andar com o próximo. Mesmo que o consideremos um inimigo. Mesmo que o consideremos alguém averso, né? À palavra de Deus, ao reino de Deus. A entrega total. Um dos alicerces, um dos principais alicerces, o que norteia o Sermão do Monte, o que norteia as bem-aventuranças, humildade de espírito. Convido você, nesse momento de oração, nesse momento de prostrar-se diante do Senhor, a reconhecer isso. Se caso você não veja, peça ao Senhor para te mostrar se existe alguma área no seu coração, alguma área na sua existência humana em que você tem deixado a arrogância tomar conta. E que depois de uma oração de arrependimento, que os seus passos possam seguir os passos de Jesus. Lembrando do homem, Deus, que não teve usurpação por ser e gloriar-se como Deus, mas se tornou homem, servo, morrendo e morrendo em morte de cruz.
Essa é o meu convite, esse é o meu desejo para você que está aí do outro lado. Esteja conosco em oração. Eu vou fazer uma breve oração agora e depois convido vocês a dedicarem um tempo para refletirem, para orarem, para pedirem perdão e mudarem a vida através do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos porque Tu nos destes Cristo Jesus, o maior exemplo que poderíamos ter. Poderia ser apenas um exemplo moral, poderia ser apenas um exemplo religioso, mas é um exemplo existencial de vida integral em todas as áreas. Senhor, desde já nós rogamos, porque muitas vezes colocamos os nossos corações acima da Tua vontade, acima dessa ética do reino de Deus, acima da vida plena que poderíamos alcançar. Senhor, nós pedimos perdão, porque muitas vezes nos esquecemos do Senhor e achamos que um título, e achamos que uma condição ou frequentar determinadas igrejas pode ser alvo de salvação de uma conduta ilibada. Não é. Não é. O Senhor deixou bem claro que muitas vezes podemos ser enganados pelas nossas próprias vontades. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a caminharmos conforme o Senhor deseja e a termos uma vida que não tenha, que a gente se confunda, de que nós percamos a nossa individualidade, sejamos confundidos com Jesus Cristo e para que o seu reino ele siga adiante, para que o seu reino ele possa expandir. Ajuda-nos a sermos um canal fiel da manifestação do reino de Deus na terra, até que o Senhor venha. É em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Amém, queridos irmãos. Uma boa noite para vocês.